Bordados com contornos desencaixados, linha da bobina aparecendo no bordado, ponto frouxo, matriz com defeito. Estes são alguns dos problemas que eu ajudo os meus alunos a resolverem aqui no Direto ao Ponto. Eu sou o Gixson, aqui da eBordados, já deixa o seu like e bora pro vídeo. A foto do bordado do Léo da mostra que ele fez está na tela. É esse camaradinho aqui que é um dos integrantes daqueles personagens dentro do desenho infantil, Patrulha Canina. Vamos analisar ele então. Ele fez aqui em pontos leves, então dá para a gente ver aqui que está realmente com os pontos leves. Teve alguns pontinhos de desencaixe bem pequenininho aqui em alguns objetos, em alguns elementozinhos, coisa bem suave, bem, sabe, é muito querer procurar problema mesmo. Isso aqui muitas vezes o cliente ele não consegue alcançar que isso aqui é um defeito. Tá? Não estou dizendo que o objetivo é entregar para o cliente um trabalho dessa forma. A gente procura, né, trabalhar com produto nobre, premium, procurar qualidade ao extremo mesmo para, tipo, a Disney olhar e falar, puta merda, eu quero ser igual você. Quero fazer desenhos tão bons quanto os de vocês. Esse é o objetivo. Então, a gente vai considerar sim isso aqui como um ponto de melhoria, mas que fique bem claro que não é nada absurdo, é coisa bem pequena mesmo. Ponto cheio em volta de todo o desenho, com densidade parece que convencional. Tem alguns pontos, Léo, que eu acho que é importante ressaltar, que eu costumo dizer, inclusive, que menos é mais. Quando eu me refiro a menos é mais, é porque tem algumas interpretações no desenho que às vezes é preferível você mudar um pouco a interpretação ou não fazer o objeto do que fazer e de repente não dá para compreender no desenho. Aqui, por exemplo, no peitinho dele, ó, tem obviamente uma sequência de contornos aqui que se fazem necessárias no desenho original. Só que não fazer, às vezes, vai dar mais clareza e vai fazer com que o desenho, no final, enquanto bordado, fique mais bonito do que representar fielmente. Então, eu sou a favor, eu sou do partido, sou design gráfico, né? Então, eu sou do partido que o ideal, no primeiro momento, é fidelidade. O desenho, a programação de bordado tem que ser fidedigna à arte original. Esse é a primeira bandeira que eu levanto. Agora, isso depende do quanto isso vai prejudicar a qualidade do bordado. Então, vai prejudicar a qualidade do bordado, vai trazer confusão para o elemento, então a gente precisa considerar o segundo fator. Menos é mais. Então, tirar para melhorar. Então, aqui ó, a gente vai considerar tirar alguns elementos aqui, mudar, não necessariamente tirar. E aqui também, principalmente nesse da cabecinha dele do capacete, né? Aqui do capacete de segurança aqui, né? Que ele tá com um capacetezinho. Tem aqui um símbolo, que é possivelmente uma patinha ali e tal. Então, a gente vai considerar também fazer algumas adaptações ali para melhorar a qualidade do bordado. Porque aí quando o cliente, seja lá quem for, bater o olho e fala, putz, bordado perfeito. Aqui não, aqui começa a causar estranheza, porque seguiu muito fielmente, muito ao pé da letra ali o desenho. E às vezes a gente precisa mudar para melhorar a qualidade do bordado. Quando mudar não significa melhorar a qualidade do bordado, eu recomendo não mudar. Agora, quando mudar, ou tirar o elemento, justifica, representa melhora na qualidade visual do bordado final, aí eu considero a remoção ou a adaptação do desenho, muitas vezes. Então, beleza. Agora aqui o avesso, beleza. Regulagem de ponto, dá para ver aqui ó, os pontos tá, a princípio, tudo muito branco, né? Cara, isso me preocupa um pouco, porque aqui não é um teste de bordado, eu não consigo, assim, não consigo determinar que tá com a regulagem incorreta da máquina, que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. Regulagem de ponto, regulagem de ponto, regulagem de ponto. O tempo todo a gente está falando isso, parece até meio repetitivo. Mas é porque, de fato, uma coisa que a gente não faz hoje na máquina de bordar é regular ponto. E é uma coisa que deveríamos fazer todo santo dia. E deveríamos porque eu vejo muito que os clientes também não regulam o ponto da máquina. Os alunos não regulam o ponto da máquina. Por quê? Máquina doméstica hoje, não sei se foi bordado em máquina doméstica, mas máquina doméstica hoje, ela não vem com aqueles roletezinhos, aqueles discos de tensão externos, físicos, né? Elas vêm com uma regulagem de tensão de fio interna, no digital, no painel. Isso fica escondido, sugestionando para a gente que aquilo não é necessário mexer. Inclusive, tem muitos técnicos de máquina de bordar, assim, supostos técnicos de máquina de bordar, supostos vendedores bons de máquina de bordar, muitos profissionais, entre aspas, de bordado, que falam, não precisa regular ponto. Precisa. Todo bordado que muda tecido, que é programação nova, você tem que regular ponto. Por quê? Você precisa mostrar para a máquina qual é a gramatura ideal do tecido. Senão a máquina pode oferecer mais ou menos linha de acordo com a gramatura do tecido. Então, assim, são micras, né? De tão pequeno que é, mas existe uma espessura, né? Outro dia, eu fiz até um exercício aqui, uma brincadeira. Eu acho que eu tenho até foto, depois eu vou mostrar para vocês. Meu filho, ele comprou para presentear para um amigo
tipo microscópio, sabe? E aí, no microscópio, a gente colocou o fio da máquina de bordar. E dá para ver que, tipo, é um mundo de informação. São várias fibras, é um tecido, inclusive a cultura, né? A nomenclatura 100% poliéster trilobal, o trilobal vem de 3 filamentos, que eles se envolvem ali. Então, esses 3 filamentos que vêm da linha, né? Linha de poliéster 100% trilobal, que é para máquina de bordar. É trilobal porque são 3 fios, 3 elementos que se enroscam ali. E a gente conseguiu perceber isso no microscópio. Na mão você não vê, mas no microscópio você vê que são, fato, 3 linhas ali se enroscando para fazer a composição daquele único fio que a gente vê. Tá, Gixon, mas em que isso influencia? Porque o tecido, apesar de ser muito fino, ele tem uma espessura. E aí o ponto, ele é amarrado com fração de milímetros ali. Então, por mais que a gente, não é fato da gente não ver isso a olho nu, que não exista. A matriz desse bordado foi feita no Wilcon, que na minha opinião é o melhor programa para criação de matrizes de bordados do mundo. Aproveita para se inscrever agora aqui no canal da eBordados para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora vamos então para a tela do Wilcon para melhorar a qualidade e também a produtividade desse bordado aqui. Outros fatores. Então, assim, só para resumir, a gente vai olhar o desenho. Ó, o desenho do Léo não tem necessidade de fazer mudanças em relação à programação no que diz respeito ao ponto. Por quê? Ele trabalhou com ponto tatame certinho, botou compensação de repuxo, né? Apesar de que a compensação de repuxo aqui, ela acaba sendo dispensável porque ele trabalhou com contraponto. Então a gente sabe que o Wilcon ele tem essa limitação, né? Usou traponto, ele balança o ombro, né? Um beijinho no ombro, como diz aquela música lá que eu não lembro o nome. Então, colocou traponto, ele não faz uso da compressão de repuxo. Você pode desativar e ativar, que nada vai mudar. Então, mas ele pelo menos colocou o traponto, mas também colocou ponto de suporte corrido para a borda. E aí não colocou somente um, colocou 2, ó, do jeito que a gente ensina exatamente no curso. A única coisa que poderia mudar aqui, tá, Léo, seria você colocar 2 pontos de suporte com margem diferente. Então, como você colocou 2 pontos de suporte corrido para a borda, tá certo. Eu só recomendaria colocar o primeiro com uma margenzinha um pouquinho diferente, talvez uns 35. Aí ele vai dar aqui, ó, 2 costurinhas paralelas. Qual a vantagem de fazer assim? Ele costura os pontos em posições diferentes. Então, ele aumenta o travamento do tecido. Porque quando você coloca 2 pontos de suporte com a mesma medida de margem, ele faz a costura dos pontos exatamente na mesma posição. E aí ele não agrega, né? Ele acaba não dando suporte a mais, porque ele costura os mesmos pontos na mesma posição, inclusive aumenta até a perfuração da agulha, porque a posição é idêntica. Já colocando uma margenzinha no primeiro, ele vai criar duas costuras, e aí cada uma ele vai costurar ele vai travar de uma forma diferente o tecido. Então isso ajuda a reduzir o encolhimento do tecido, tá? E aí você vai fazer isso em todos eles, todos os tatames. Com relação ao desenho, tá ótimo, né? A única coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente considerar mexer, que é o que eu estava falando ainda há pouco, é esses excessos de elementos nesses objetos muito pequenininhos. Então, aqui, por exemplo, qual a interpretação que eu faria no caso dessa patinha? Eu optaria, por exemplo, em substituir esse contorno preto, ó, eu removeria esse contorno preto e substituiria os objetozinhos em branco por elementos em preto. Porque já que é tudo, né, muito pequenininho, substitua o contorno preto, né? Porque na prática é o que a gente vai ver na máquina que a gente viu lá na amostra, você quase que não vê o objeto branco que foi bordado ali dentro, porque o preto que faz a volta do contorno é tão pequenininho que você praticamente não viu o branco. Então, já que é para ser tão pequeno, prefira nesse caso, ou você optar por fazer a patinha toda branca ou toda pretinha, né? E aí eu tiraria esses contornos, justamente para fazer a patinha branquinha ou pretinha. Aí vai depender da interpretação que você quer dar. No caso, como tem o fundo cinza, colocar o preto talvez não vai ficar tão aparente a patinha, que naturalmente o preenchimento dela é branquinha. Já se você colocar branquinho o preenchimento, vai aparecer mais, tá? E aí o que eu não faria também aqui seria fazer esses buracos, esses orifícios no cinza, porque são muito estreitinhos. É claro, aqui eu estou mudando a interpretação, né? Então eu estou acompanhando a linha de raciocínio que eu estou fazendo as alterações. Então eu deixaria o tatame do cinza completinho inteiro de fundo e bordaria o tatame, os objetos em branco por cima. Tá? A densidade pode manter, não tem problema, tá? Só que aí bordaria os objetos em branco por cima. De repente, esses objetos menores, em vez de trabalhar com uma densidade, né, muito espaçada,
Claro, não pode ter uma densidade tão grande aqui, porque a gente está falando de objetos pequenininhos, né? Na casa de 1 milímetro. Então, 0,60. Por quê? Porque eu quero fechar um pouquinho mais aqui, porque eu quero mostrar esses objetos aqui. Eu quero que eles tenham um pouco mais de evidência. Já que eu tirei o contorno, eu posso fazer isso. Nesse caso aqui, desse contorninho, ele quase não está presente lá no bordado. Então, eu precisava de dar mais espaço, porque se você analisar, a gente tem um espaço aqui de 1 milímetro praticamente, e ele quase que não ficou aparente. Então, aqui o que você pode fazer, né? Das duas, uma, tá? Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aí. Das duas, uma. Ou a gente pode reduzir, tirando esse contorno interno, porque aí ele ficaria mais simples, ó. Ah, mas ficou bem diferente. Ficou bem diferente, só que ele fica fazível, né? Ele se torna possível fazer, né? E aqui, agora que eu vi que ele está com ponto cheio, mas o ideal seria trabalhar com tatame, tá? E aí você trabalharia o tatame nesse preenchimento, eu não tinha observado que estava tatame ali. Então, tatame e aqui tatame também. Aí você pode manter o espaçamento, né, de 0,80 ali, que é o próprio dos pontos leves. E aí aqui, ó, agora que a gente tirou os cortes, né, os furos ali, a gente deixa ele inteiro. E aí aqui a gente tem a opção de fazer sem esse contorno, né, esse subcontorno, ou tem a opção de fazer esse contorno aqui. Deixa eu voltar o cinza aqui que eu... tá, vou colocar esse cinza aqui. Aí você tem a opção de fazer ele menorzinho, ou seja, diminuir o tamanho dele para que a gente tenha mais margem, para essa margem ela existir depois que bordar. Então são duas interpretações diferentes, aí vai caber teste para saber qual que atende melhor a necessidade. Então as duas interpretações elas funcionam, tá? Tanto a cor da patinha e a ausência dos contornos da patinha aqui, dos elementos da patinha, quanto a margem, né, dessa submargem aqui interna, então do escudo. Tanto tirar quanto fazer, porém ela menorzinha, para que esse espaço interno seja maior do que 1 milímetro, para que depois que seja bordado você consiga enxergar esse espaço aqui. Basicamente seriam essas alterações que eu faria aqui nesse escudo. No escudo de baixo, a gente tem também alguns cenários aqui que podem melhorar. Em vez de colocar, por exemplo, igual aqui ele tem um detalhezinho que é como se fosse um acabamento, um aspecto da lateral aqui do medalhão do peito dele. Se o bordado fosse maior, faria sentido a gente deixar. Só que como é pequeno, você viu que lá na amostra a gente quase não conseguiu perceber esse objeto. Então não faz sentido ele existir, já que na prática a gente não está conseguindo tirar proveito dele. Então a gente deleta. A mesma coisa esse elemento aqui, ó, a gente deleta ele, não faz. É claro que aqui vai precisar de ajustar o desenho para poder isso funcionar na prática, né? Não é só sair deletando de qualquer jeito, porque vai mudar aqui os conectores, vai mudar os objetos e tudo. Mas visualmente falando, o resultado que a gente quer é ter o bordado com um visual, nesse caso aqui, mais simples, e que você consiga bordar e ver que os elementos existem. Nesse caso, aí tudo bem, aqui vai mudar um pouco a interpretação do desenho, mas quando puder, você faz o seguinte, quando o espaço interno for 1 milímetro ou menos, que é o caso que a gente está vendo, ó, aqui tudo bem que deu 1,1, mas tem áreas aqui dentro que vai dar menos, ó, aqui deu 0,85, aqui ó, deu 0,90, então tem áreas aqui muito estreitinhas. Eu não vou fazer todo ele, mas eu vou te dar só o raciocínio. O que eu gosto de fazer nesses casos? Adapta o desenho para que ele tenha mais espaço fora aqui, ó. Então eu vou fazer na lateral aqui só para você pegar o raciocínio e aí depois você pode realizar isso no seu aí, tá? Aí aqui, ó, seria mais ou menos essa interpretação. Aí, claro, todos os contornos trabalhariam na mesma base aqui. É claro que fazer isso aqui depois que está pronto dá muito mais trabalho. Por quê? Porque você tem que mexer em um contorno, você tem que mexer, se você fez 3 contornos, você tem que mexer no traço dos objetos de todos esses contornos. Então você tem que mexer em muita coisa. Quando você prepara o desenho, principalmente se você, né, você que gosta de trabalhar com programação, usando elementos em vetor lá no Corel, né, igual a gente ensina lá no módulo do CorelDRAW, aí você pode fazer isso lá na parte da vetorização primeiro. Que aí já vindo de lá pronto, já medida, tudo, eu gosto de usar o Corel para vetorizar, porque lá você consegue medir, você consegue desenhar,
antecipar bastante o que você faz aqui no Wilcon, você já pode trazer pronto do Corel. Aí nesse cenário vai ser muito mais fácil você trazer pronto do Corel, porque você traria já com essas interpretações, todas elas já tendo sido construídas, de modo que aqui você só aplicaria ponto. Então aqui eu teria menos trabalho se eu fosse editar, né? Se o desenho já viesse com vetorização pronta lá do Corel. Aqui, como eu estou fazendo no Wilcon, eu estou tendo mais trabalho para editar todos esses contornos que você fez. Mas basicamente é só você pensar que essa proposta aqui, ó, a gente tem um pouco mais de largura, então ele pulou para 1,7 milímetros de espaço. É óbvio, aqui eu só fiz de um lado, teria que fazer em todo ele, teria que fazer em parte de cima, então trazer esse escudo cinza mais para baixo, aumentar essa borda lateral aqui, aumentar do outro lado. Aumentar do outro lado implica tanto também jogar o escudo um pouco mais para a esquerda. Então você teria que descer o escudo e jogar ele para a direita, perdão, para você ganhar esse espaço aqui. Porque aqui você tem espaço para usar à vontade, então aqui você já não tem tanto. Se jogar essa borda um pouco mais para a esquerda, ela vai pegar no limite do desenho. Então seria jogar o escudo cinza para baixo, para a direita. Que aí você ganharia espaço nessa lateral para fazer com que essa borda existisse. Aí sim, quando você bordasse, você ia perceber o contorno preto, a bordinha em ponto cheio amarelo dentro e o outro contorno dando acabamento em volta dessa coluna aqui em ponto cheio. Aí o desenho ia ficar nobre, aí ia ficar perfeito. Uma nova autorização É a melhor, na área. seria a melhor das hipóteses, né, para a gente trabalhar um desenho assim. Muda um pouquinho a característica, mas é por uma causa nobre, que é fazer com que aquilo que existe fique realmente bonito no bordado. Aqui ficou feio, porque eu não concluí, né? Porque o ideal seria fazer em todo ele com a mesma espessurinha que está aqui. É o que eu falei sobre menos ser mais. Então, menos detalhes, menos elementos para transformar em mais qualidade. É claro que eu não vou sair tirando todos os detalhes do desenho. Ah, eu vou tirar essa chave de fenda daqui. Não, aí você vai perder a característica do desenho. Ah, eu vou tirar esse detalhe entre os dedos. Também vai perder a característica. Agora, esses elementozinhos que eu estou mostrando faz sentido. Por quê? Porque você vai melhorar o aspecto final, ou seja, a qualidade vai ser preservada, né? Então aqui, ó, esse contorninho preto em volta desse detalhezinho do reflexo do nariz. Não precisa. Por quê? Porque menos é mais. Então assim como você fez nos olhinhos, ó, ponto cheio diretamente sobre o preto aqui, beleza, você faz da mesma forma no narizinho. Joga aqui o ponto cheio. Né? Daí a gente teria um resultado, mesmo bordando em máquina doméstica, um resultado melhor a nível de qualidade. Né? Mas assim, o desenho ficou ótimo, tá de super parabéns, eu gostei demais. Só esses detalhezinhos mesmo para transformar o que tá. A gente está aqui vendo, falando de 98% de qualidade e tentando chegar aos 100%. Basicamente isso, 2 pontinhos para chegar em 100%. Nada além disso. Tá perfeito. Aí realmente eu estou procurando mesmo pontos assim, para levar de 98% de qualidade para 100%, basicamente. Mas entenda que 98%, a maior parte dos que se dizem profissionais em programação de bordados, que a gente vê na internet principalmente, não chegam, no meu ponto de vista, a 50% de qualidade. Aqui a gente está falando que você já está no nível de 98%. Então a gente só está contribuindo com os 2 pontinhos só para chegar em 100%. Perfeito. Ficou ótimo. Bom, esse então foi mais um episódio do Direto ao Ponto. Eu estou deixando aqui na tela recomendações de alguns vídeos para você assistir agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!